Olá, senhores e senhoras, futuros servidores da Alesp e demais interessados. Hoje vamos aqui para a cereja do bolo das casas legislativas, que são as sessões, o título 4. Terminamos então o título 3 das deputadas e deputados. Vamos dar um check aqui no capítulo 4, onde estudamos os casos de perda de mandato. Então, e hoje iniciamos o capítulo 1, disposições preliminares, e na medida do possível terminaremos a sessão, o título 4 das sessões. Então, temos aqui uma linha do tempo que já vamos ver, mas vamos aqui continuar de onde paramos. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 98. As sessões serão, inciso 1, preparatórias, as que precedem a instalação de cada sessão legislativa. 2, ordinárias, as de qualquer sessão legislativas realizadas nos dias úteis, exceto aos sábados. 3, extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias. 4, solenes, para grandes comemorações ou homenagens especiais. Parágrafo único. As sessões solenes serão convocadas com observância, no que couber, das normas relativas às sessões extraordinárias. Então, já no 98, traz os tipos de sessões preparatórias, ordinárias, extraordinárias e solenes. Preparatórias. Quais são as sessões preparatórias? As que precedem a instalação de cada sessão legislativa, né? As que abrem os trabalhos da Assembleia Legislativa durante o ano. Ordinárias, as de qualquer sessão legislativa realizadas nos dias úteis, ordinárias em dias úteis, exceto aos sábados. Aquelas agendadas de maneira corriqueira, são os trabalhos corriqueiros aí durante as sessões, durante os trabalhos da Assembleia. Extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias. Como o próprio nome já diz, né? Extraordinárias são convocadas aí em uma agenda diferenciada da costumeira. Solenes, para grandes comemorações ou homenagens especiais. Aí o parágrafo único fala um pouco sobre as sessões solenes, as quais serão convocadas com observância, no que couber, das normas relativas às sessões extraordinárias. Então, as normas que são pertinentes às sessões extraordinárias também são pertinentes às sessões solenes. 99. A Assembleia realizará nos dias úteis, exceto aos sábados, uma sessão ordinária a partir das 2 horas. 2 horas e 30 minutos e término às 19 horas, inciso 1, com pequeno expediente. 2, grande expediente. 3, ordem do dia. E 4, explicação pessoal. Então vamos ver aí os horários de início e término das sessões ordinárias. Sessão ordinária, dias úteis, como já foi falado, né? A partir das 14 horas e 30 minutos, término às 19 horas. Sessão ordinária é composta por pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia e explicação pessoal.
Parágrafo 1º. O presidente da Assembleia poderá deixar de anunciar a ordem do dia para as sessões ordinárias realizadas às segundas e sextas-feiras, denominadas sessões de debates constituídas nos incisos 1, 2 e 4 deste artigo. Vamos fazer aqui um xizinho na ordem do dia para as sessões ordinárias de segunda e as sessões ordinárias de sextas-feiras, denominadas sessões de debates constituídas dos incisos 1, 2 e 4, ou seja, sessões de debates, elas não possuem a ordem do dia. Possui o pequeno expediente, o grande expediente e a explicação pessoal, mais para a exposição, de ideias, para a sustentação de temas de interesses dos parlamentares. E o parágrafo 2º. As sessões deliberativas poderão ser prorrogadas, no máximo, por 2 horas e 30 minutos, para a apreciação da ordem do dia. Então, as sessões aqui em cima diz que possuem término às 19 horas, porém elas poderão ser prorrogadas por, no máximo, 2 horas e 30 minutos. Então, 19, 20, 21 horas e 30 minutos. Pode ser que alguma sessão acabe 9h30 da noite para apreciação da ordem do dia. Mas vamos ver aí, pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia e explicação pessoal. Fiz aqui um esqueminha para vocês, para ficar mais visual, certo? Vamos ir grifando aqui, Então, o início da sessão ordinária, às 14 horas e 30 minutos, término às 19 horas. Essa estrelinha aqui, é o que acabamos de ler, que é caso de prorrogação para fins de leitura da continuidade dos trabalhos da ordem do dia, em até 2 horas e meia. Então, no caso de prorrogação, a sessão pode ir até 21 horas e 30 minutos. E as durações, temos aqui o pequeno expediente com 60 minutos, certo? Então, a sessão inicia às 2h30 e vai até às 15h30. Depois, o grande expediente também tem a mesma duração do pequeno expediente, e já vamos detalhar cada uma dessas partes. E a sessão, então, chega aí, às 16 horas e 30 minutos. Já a ordem do dia, ela pode ter normalmente 2 horas de duração, a 120 minutos. Então, aí na sessão já vai chegar até as 18h30. Ou ela pode durar 30 minutos a mais, Ela tem essa elasticidade aqui, podendo chegar até as 19 horas, Então ela pega aqui 16h30 e vai até as 19 horas. E neste caso, não se tem a explicação pessoal, certo? Quando a ordem do dia dura 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia. Então vai da 16h30 direto até as 19 horas. Então, aqui, por isso que colocamos que deixa eu voltar aqui a grifar para vocês saberem onde eu estou. Que a explicação pessoal, ela normalmente tem 30 minutos, mas ela também pode não existir caso a ordem do dia ela dure aí 150 minutos. Certo?
é o que está aqui, ó. Se ela tiver 4 horas e meia de duração, a explicação pessoal não acontece. Vamos continuar então, deixa eu salvar aqui. Estamos no artigo 100 e vamos ali colocando as anotações naquele esquema. A sessão extraordinária poderá ser convocada, inciso 1, pelo presidente da Assembleia de ofício, 2, pelos líderes em conjunto. Convocação da sessão extraordinária cabe a quais autoridades? Ao presidente da Assembleia, né, de ofício, por iniciativa própria, ou pelos líderes em conjunto. Parágrafo 1º. Não poderão ser convocadas mais de 2 sessões extraordinárias entre 2 ordinárias. Então, entre uma sessão ordinária e outra, não pode acontecer mais do que 2 sessões extraordinárias. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não prevalecerá no caso de apreciação de proposições em regime de urgência ou de prioridade, dependentes de votação, cuja tramitação expire dentro de 5 dias. Ele diz que não pode ter mais de 2 sessões extraordinárias entre uma sessão ordinária e outra, porém já traz a exceção para o caso de apreciação de proposições em regime de urgência ou em regime de prioridade, cujas votações tem uma tramitação que expira dentro de 5 dias. Vamos colocar esta exceção aqui, ó. Proposição, regime de urgência ou prioridade e tramitação menor ou igual a 5 dias, certo? Parágrafo 3º. Só poderá ser realizada sessão extraordinária observados o disposto no inciso 3 do artigo 98 e, no mínimo, o interstícios de 10 minutos após o término da sessão ordinária ou extraordinária anterior. Então, a sessão extraordinária tem que atender o que está aqui no artigo 98, inciso 3. Ou seja, são sempre realizadas em dias ou horas diferentes das prefixadas para as ordinárias. Não pode, em outras palavras, não podem coincidir com as sessões ordinárias, porque elas são extraordinárias, né? Não pode coincidir, justamente o nome se dá em função do tempo. E o que mais? E ainda ela só pode ocorrer, veja que é até rápido, né? Imagina que acaba uma sessão ordinária às 19 horas e já se inicia uma sessão extraordinária às 19h10. Interstício mínimo de 10 minutos após o término da sessão ordinária ou da sessão extraordinária anterior, que é o caso de exceção aí, né? Porque imagina aí 2 sessões extraordinárias seguidas. É o caso de exceção que acabamos de ler aqui, ó, apreciação de proposições em regime de urgência ou em regime de prioridade. Artigo 101. Sempre que for convocada a sessão extraordinária, o presidente comunicá-lo-á às deputadas e aos deputados em sessão e em publicação no Diário da Assembleia. Os deputados, então, são sempre comunicados pelo presidente, tanto na sessão quanto
no Diário da Assembleia, né? Na sessão para... os próprios deputados, eles já estão dentro da casa, já estão sabendo, né? Mas a população também, né? Lembrando que a regra é que as sessões são públicas, né? Precisam estar cientes também, ó. Vim aqui para dizer de quem é a competência da comunicação. Presidente. Parágrafo único. Se ocorrerem circunstâncias que não permitam a comunicação prevista neste artigo, a mesa tomará para supri-la as providências que julgar necessárias. A comunicação, ela deve ser feita, né? É até como se diz, geralmente é um critério de validade. E se o presidente não o fizer, quem toma competência aí é como se fosse uma hierarquia, né? Primeiro o presidente, depois a mesa. Artigo 102. A duração das sessões extraordinárias será de 2 horas e 30 minutos, improrrogáveis. Se por um lado temos aí as sessões, vamos ver aí, ó, as sessões ordinárias com 4 horas e meia, podendo chegar até as 7 horas de duração, né? 4 horas e meia mais 2 horas e meia, dá 7 horas de duração, de 4 horas. Vou até colocar assim, ó, aqui, ó. Sessão ordinária. Então fica de 4 horas e 30 a 7 horas. De duração. As sessões extraordinárias, elas só chegam a 2 horas e meia. Improrrogáveis. Parágrafo único. O tempo destinado às sessões extraordinárias será totalmente empregado na apreciação da matéria objeto da convocação. O tempo é aproveitado especificamente para a apreciação da matéria objeto da convocação, sem fuga de tema. Artigo 103. As sessões serão públicas. Aquilo que já falamos, né? Que, em regra, as sessões são públicas. Artigo 104. Nas sessões solenes, observar-se-á a ordem dos trabalhos que for estabelecida pelo presidente. Nas sessões solenes, o presidente estabelece uma ordem dos trabalhos e essa ordem é seguida aí durante toda a sessão solene. Artigo 105. Poderá a sessão ser suspensa. Inciso 1. Por conveniência da ordem. 2. Por ordem das lideranças em plenário. 3. Por falta de quórum para votação de proposições em regime de urgência, se não houver matéria a ser discutida. Vamos repetir então os casos de suspensão de uma sessão. São 13 aqui, né? O inciso 1, conveniência da ordem. 2, acordo das lideranças. 3, falta de quórum para votação de proposições em regime de urgência, se não houver matéria a ser discutida. Então, a suspensão, ela quer dizer como se fosse uma interrupção, uma pausa que se dá, né? Para que sejam, por exemplo, nesse caso aqui, ó, do inciso 3. Vamos ler aí o parágrafo 1º. No caso do inciso 3, se decorridos 15 minutos persistir a falta de quórum, o presidente, encerrando a sessão, determinará a atribuição de falta aos ausentes.
Então é isso mesmo que estávamos dizendo, essa pausa, por exemplo, de 15 minutos, para que, na expectativa que o quórum seja completado para a votação de proposições em regime de urgência. O parágrafo 2º, a suspensão da sessão, não determina a prorrogação do tempo da ordem do dia. Vou colocar até em formato de X aqui, ó. Certo? Então, o tempo perdido aí durante esta interrupção, durante esta pausa, não significa que a ordem do dia será prorrogada. Lembrando aí que a ordem do dia tem aquela elasticidade de 30 minutos, né? Mas não é só porque a sessão foi suspensa que vai, então, determinar que ao invés... Vou mostrar que é mais fácil, né? Ao invés da ordem do dia durar 120 minutos, ela vai, as 2 horas normais dela, ela vai durar 2 horas e meia. Voltando então para o artigo 106, a sessão da Assembleia será levantada antes de findada a hora a ela destinada, nestes casos. Então vamos aí para os casos agora de encerramento mesmo da sessão, levantamento, né? Então, uma coisa é suspensão, outra coisa é quando ele disser que a sessão foi levantada. Em quais casos? Inciso 1º, tumulto grave. Inciso 2º, homenagem à memória dos que faleceram no exercício do mandato de presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, governador ou vice-governador do Estado, senador, deputado federal pelo Estado de São Paulo, deputada ou deputado à Assembleia Legislativa e presidente do Tribunal de Justiça. Então temos várias autoridades aí, mas vamos fazer alguma anotação aqui para facilitar. Vamos pegar por poder então. Temos aí o executivo. Executivo, o interessante é que ele sempre pega aí, ó, o chefe maior do executivo de toda a RFB, né, República Federativa do Brasil. De todo o Brasil, presidente e vice. Mas também o chefe do executivo em nível estadual. Temos aí o governador e o vice-governador. Aí do executivo terminamos, né? Então vamos pegar aqui, ó, do judiciário. Do judiciário quem entra apenas... Não, o presidente do TJ. Olha que interessante. Tribunal de Justiça. E também entra o... onde eu li aqui, ó, Supremo, também só o presidente do STF. Então veja aí, ó, só no caso, né, do executivo entra presidente e vice-presidente. Já no caso do judiciário entra apenas os presidentes do TJ e do STF. E finalmente no legislativo, então entra aí, ó, os presidentes do Congresso Nacional, né, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. E puxando a sardinha aí para o legislativo, todos os membros, todos os demais membros, né, ó,
senadores ou deputados. Aliás, todos os membros não. Apenas aqueles eleitos pelo Estado de São Paulo. Senador eleito pelo Estado de São Paulo ou deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo. Ou ainda qualquer parlamentar, né, membro da própria Alesp. Certo? Então, ficou aí detalhado. 3. Quando presente, menos de 1/4 de seus membros. Então, vemos aí esse quórum, né, que vai determinar aí o levantamento da Assembleia toda. Ó, vamos aí, ó, esse quórum de 1/4. Esse quórum de abertura aí, ó, da sessão, das sessões. Está falando, especificando a sessão, ó, sessão da Assembleia, de forma geral, ele fala aí, ó. Quórum de 1/4. Vamos anotar isso aqui porque é muito importante. Quórum de abertura, né? 1/4. Por acordo das lideranças em plenário e aceitação do presidente. Veja como os líderes têm poder, né? Ó, colégio de líderes aí. Acordo das lideranças em plenário e aceitação do presidente. 107. Os trabalhos da sessão serão interrompidos pelo prazo necessário para que as deputadas e deputados usem da palavra. No caso de falecimento dos que tiverem exercido o mandato de presidência, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Supremo Tribunal Federal, governador ou vice-governador do Estado, deputada ou deputado à Assembleia Legislativa, senador ou deputado federal pelo Estado de São Paulo e presidente do Tribunal de Justiça. Então aqui, olha, interessante, ele repete as mesmas autoridades, né? E fala que sobre antes então da sessão ser levantada, ela é interrompida para que os parlamentares eles usem a palavra para prestarem homenagens acerca do falecido ou da falecida, né? 108. Fora dos casos expressos nos artigos 105 a 107, só mediante deliberação da Assembleia, a requerimento de 1/3 no mínimo de seus membros, poderá a sessão ser suspensa, levantada ou interrompida dos seus trabalhos. Então temos aí, acabamos de ler aqui, ó, que os líderes, né, eles podem pedir aí ou requerer lideranças, acordo, pode fazer um acordo em plenário, e se o presidente aceitar, a sessão é levantada. Mas também temos um caso aí de votação de todos os membros. Requerimento de 1/3 no mínimo de seus membros poderá fazer com que a sessão seja ou suspensa, ou levantada, ou interrompida dos seus trabalhos. Novamente entra aí, ó, 1/3 dos membros, né? Votação. Artigo 109. A Assembleia poderá interromper os seus trabalhos em qualquer fase da sessão para recepção a altas personalidades, desde que assim resolva o plenário, por proposta do presidente ou de qualquer deputada ou deputado.
Suspensão, outro caso de interrupção dos seus trabalhos em qualquer fase da sessão. Olha, a autoridade ou a pessoa, altas personalidades, né? Olha que interessante. Altas personalidades, a alta personalidade chegou em qualquer momento ali da sessão e caso o plenário, né, proposta desde que assim resolva o plenário, ou seja, vamos de novo aqui, ó, caso o presidente ou qualquer deputado ou deputada proponha e o plenário concorde, interrompe-se os trabalhos em qualquer fase da sessão. Artigo 110. Para a manutenção da ordem, observar-se-ão as seguintes regras. Manutenção da ordem. Quais são as regras? Durante a sessão, só parlamentares podem permanecer no plenário. Vamos colocar aí, ó. Regras durante a sessão, só parlamentares no plenário. Não será permitida conversação que perturbe os trabalhos. Então, nada de conversas paralelas. Qualquer deputada ou deputado, com exceção do presidente, falará de pé e só excepcionalmente poderá obter permissão para falar sentado. A regra é, então, que todos os parlamentares fiquem lá sentadinhos, né? E quando for tomar a palavra, ele fique ou ela fique em pé, exceto o presidente, que sempre fica ali sentadinho. E só excepcionalmente poderá obter permissão para falar sentado. Existem os casos, né, as exceções aí, o deputado às vezes tem alguma dificuldade de levantar no momento e ele pode falar sentado. A regra é que todos fiquem sentados, né, não só porque é menos cansativo ficar sentado, como também porque algumas votações facilita a contagem quando a pessoa levanta em pé, certo? O orador deverá falar da tribuna a menos que o presidente permita o contrário. Outra regra aí, ó, o orador geralmente fala na tribuna. Se ele quiser falar em local diferente, precisa da permissão do presidente. Ao falar da bancada, o orador em nenhum caso poderá fazê-lo de costas para a mesa. Então, o orador fala da tribuna, seria praticamente ao lado da mesa, né? Mas se ele falar da bancada, ele tem que falar de frente para a mesa. A nenhuma deputada ou deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda. Somente após a concessão, a taquigrafia iniciará o apanhamento. O presidente, então, é quem dirige os trabalhos da sessão e é quem concede a palavra aos parlamentares. Então, o parlamentar, para falar, precisa pedir a permissão do presidente e somente depois da autorização do presidente é que o pessoal aí da taquigrafia começa a tomar notas, fazer aqui o apanhamento do que está sendo dito. Ou seja, transformando é uma forma também de transformar aquilo que está acontecendo em uma parte documentável, né, em documentos, e dar um ar de oficialidade também.
Se a deputada ou deputado pretender falar sem que haja citada a palavra ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o presidente adverti-lo-á convidando-o para sentar-se. Então, como foi dito já, sempre é necessária a permissão do presidente para falar. Agora temos casos aqui, em que o parlamentar resolve falar sem que lhe seja dada a palavra, ou permanece geralmente num tempo maior do que o previsto para ele, né? Então o que faz o presidente? Começa aquela parte, né, de interrupção. Olha, cuidado, seu horário já se esgotou, está se esgotando, não sei. E já se esgotou no caso, né? E convida ele para encerrar o seu pronunciamento e voltar ao seu lugar. 8. Se, apesar dessa advertência e deste convite, o deputado ou deputada insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado, e sempre que o presidente der por terminado um discurso, a taquigrafia deixará de apanhá-lo. O presidente, então, ele simplesmente corta lá o microfone, dá o discurso do parlamentar que está insistindo em continuar com a palavra por encerrado, e também a taquigrafia acompanhando aí a decisão do presidente para de registrar o que o parlamentar está dizendo. Ou seja, não é o mais oficial, você está indo por conta própria e está contra aí as regras regimentais. Se a deputado ou deputada insistir em perturbar a ordem ou o andamento regimental de qualquer proposição, o presidente convidá-lo-á para retirar-se do recinto. Então, é um convite bem amistoso aqui. Quando acontece esses casos aqui, sempre o pessoal acha até engraçado, né? Muitas vezes o circo pegar fogo, mas infelizmente pode ser que aconteça essas perturbações aqui, às vezes até de forma coerente, né? A gente não sabe, né? Depende muito do que está acontecendo a situação. Mas aí, para manutenção da ordem, o presidente então pode até o professor, né, mandar o aluno para fora da sala. Qualquer deputada, assim, a comparação, né? Qualquer deputada ou deputado ao falar dirigirá a palavra ao presidente ou à assembleia de modo geral. Veja que interessante, então, o deputado, por isso sempre aquela, né, excelentíssimo senhor presidente, no caso do presidente, né, o certo é dizer excelentíssimo senhor presidente. Aqueles pronomes de tratamento, por isso vossa excelência. E também é possível dirigir aqui, a palavra à assembleia de modo geral. Também é muito utilizado o termo nobres pares. Nobres pares. Não tem nobres ímpares, né? Nobres pares apenas. Ou seja, colegas de trabalho, estamos aqui juntos, aqui, né? Trabalhando pelo povo. Essas expressões formais. O inciso 12. Referindo-se em discurso a colega, a deputada ou deputado deverá preceder o seu nome do tratamento de senhor ou de deputado ou deputada. Como eu disse, no caso do presidente, excelentíssimo senhor presidente. No caso de deputado, a deputada fulano de tal ou senhor Joãozinho da padaria, não sei, porque tem aquela questão do nome parlamentar também, né? E o 13. Dirigindo-se a qualquer colega, a deputado ou deputado dar-lhe-á o tratamento de excelência.
Vossa Excelência, como estávamos dizendo, né? E o 14, nenhuma deputada ou deputado poderá referir-se à Assembleia ou a qualquer de seus membros e, de modo geral, a qualquer representante de poder público em forma descortês ou injuriosa. Isso aqui, então, gente, nunca acontece, tá? Nenhum parlamentar se dirige a um colega seu, a qualquer membro, de forma descortês ou injuriosa. Aqui diz que isso não pode acontecer, né? Tá, o que diz a regra é que isso não pode acontecer. 15. No início de cada votação, a deputada ou deputado deve permanecer na sua cadeira. Como havíamos comentado, a posição, né, sentado ou em pé, do deputado tem a ver com a votação. Então, sempre que se inicia uma votação, principalmente quando se inicia uma votação, os parlamentares devem estar ali sentados, devidamente sentados em suas cadeiras. Vamos então para o artigo 111. Artigo 111. A deputada ou deputado só poderá falar nos expressos termos desse regimento. Quais são os termos? Apresentar proposição ou fazer comunicação. Versar assunto de livre escolha no pequeno expediente, grande expediente e explicação pessoal. Assunto de livre escolha, então. Assunto de livre escolha. O parlamentar, ele sempre poderá falar desde que não seja durante a ordem do dia, tá? Pequeno expediente pode, no grande expediente pode, na explicação pessoal pode. Ordem do dia, livre escolha, não pode. Sobre proposição em discussão. Para questões de ordem, para reclamações, para encaminhar a votação. Certo? Lembrando aí vocês que as questões de ordens é para dirimir, ou seja, para resolver, para pedir explicações acerca das deliberações que acontecem durante a sessão, se estão ou não em consonância com as regras do regimento interno, as regras regimentais, e também com a Constituição. Muitas vezes, mas na prática, é muito utilizado para ganhar tempo, né? Ou para atrapalhar a votação de uma determinada proposição. Infelizmente, os parlamentares usam esse recurso muito para isso também. Capítulo 2 das sessões públicas, seção 1 do pequeno expediente. Então, terminamos aí, vamos dar um check no capítulo 1, disposições preliminares. E vamos então entrando no capítulo 2, que ainda não terminamos, mas vamos já colocando certinho, é tão gostoso, né? Vamos para a seção 1 das sessões públicas, né? Que em regra são públicas, todas as sessões, para a primeira parte, que é o pequeno expediente. Artigo 112. À hora do início das sessões, os membros da mesa e as deputadas e deputados ocuparão seus lugares. Então todos os aluninhos, naquela comparação com a classe, né, entram na sala e ficam sentadinhos aguardando o início. A presença das deputadas e deputados para o efeito de conhecimento de número, para abertura dos trabalhos e para votação será verificada pela listagem respectiva. Olha a lista de chamada aqui, ó. Organizada em ordem alfabética dos nomes dos parlamentares e por eles próprios registradas em plenário, mediante digitação em sistema eletrônico. Olha só, a sala de aula aqui está evoluída. Ou
quando este não tiver condições de funcionamento, mediante assinatura em lista especial, como antigamente, né? Não funcionava o digital, vai para o papel e caneta mesmo. Parágrafo 2º, verificada a presença de pelo menos 1/4. Já falamos aqui, de 1/4, dos membros da Assembleia, o presidente abrirá a sessão declarando. Vamos de novo colocar aqui, então, o quórum de abertura das sessões é igual a 1/4 dos membros. Então, para ter sessão precisa ter pelo menos 1/4 ali onde as pessoas vão ficar, né? Brincadeira, só para efeito de memorização, tá? Precisa de um recinto, de um compartimento, de um local, precisa de 1/4. Entendeu a comparação? Então ficou gravado já na sua mente, certo? Então, o que o presidente vai falar para abrir a sessão? Abertura. O que é de costume aí em nosso país? Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em caso contrário, aguardará durante 15 minutos, deduzido o prazo do retardamento do tempo destinado ao pequeno expediente. Para que, então, se persistir a falta de quórum, caso contrário, caso os aluninhos tenham chegado atrasados, né? Ainda não deu 1/4 dos membros, então o que acontece? Mas vamos dar os números, então, né? Fica melhor. Então, temos 94 parlamentares na Alesp e 1/4 disso seria... Aqui, Ops, não está escrevendo aqui, né? Então, 1/4 de 94 dá... então, 1/4 de 94 dá... Gente, fiz a conta aqui para vocês, 23,5, né? 23,5, mas como não existe, que a gente sabe que não existe meio parlamentar, né? Então, o quórum fica de 24 parlamentares, certo? Para dar nome aqui aos bois. Então, deduzido o prazo do retardamento do tempo destinado ao pequeno expediente. O presidente chega a esperar até 15 minutos, né? E esse prazo é deduzido, ou seja, subtraído do pequeno expediente. Lembrando que o pequeno expediente tem 60 minutos, então o pequeno expediente passa para 45 minutos. Se persistir a falta de quórum, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de faltas às entes para os efeitos dos artigos 90, caput e 92, inciso 3. O professor espera 15 minutos na sala. Se os alunos não aparecerem, se o mínimo de alunos não aparecerem, todo mundo fica com falta. Parágrafo 3º. Não havendo sessão por falta de número, serão despachados os papéis de expediente, independentemente de leitura, dando-se-lhes publicidade no Diário da Assembleia. Os papéis de expediente, se não houver sessão, eles são despachados, sem leitura mesmo, independentemente de leitura. E isto é dado publicidade no Diário da Assembleia. 113.
Abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovada, independentemente de votação. Parágrafo 1º. A deputada ou deputado que pretende retificar a ata enviará à mesa declaração escrita. A declaração será inserido na ata seguinte e o presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações no sentido de a considerar procedente ou não. Estamos falando assim porque tem gente que está utilizando os nossos vídeos também sob a forma de áudio, certo? Não estão vendo aqui. Parágrafo 2º. O primeiro secretário, em seguida à leitura da ata, dará conta em sumário das proposições, ofícios, representações, petições, memoriais e outros documentos dirigidos à Assembleia. Interessante que aqui ficou claro para a gente os trabalhos do primeiro secretário e do segundo secretário. Começa então com o trabalho do segundo secretário, né? Estamos em si falando dos secretários. Após a abertura, o segundo secretário vai e faz a leitura da ata da sessão anterior. Depois que ele lê o presidente, ele considera aprovada a ata, independentemente de votação. Não é necessário votar para se aprovar a ata da sessão anterior. Apenas o segundo secretário dá conhecimento ao plenário. Agora, o parlamentar que pretende retificar a ata, existe aí a possibilidade de algum parlamentar querer mudar alguma coisa. Então, quem vai deliberar sobre isso é a mesa. O parlamentar envia uma declaração escrita, a mesa delibera sobre isso. E esta declaração, ela é anexada na ata seguinte, e o presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações no sentido de a considerar procedente ou não. O presidente, ele precisa explicar por que ele negou, por exemplo, uma retificação? Não, mas se ele considerar necessário, ele pode explicar junto aí com esta declaração anexada na ata. Aí o que acontece? Então, o segundo secretário fez a leitura, né? Faz a leitura. O primeiro secretário, após o trabalho do segundo secretário, né? Ele tem a função de trazer aí para o plenário, dará conta, né? Dará conhecimento, no sentido de dar conhecimento ao plenário de todos os documentos aí de sessão, proposições, ofícios, representações, petições, memoriais e outros documentos. Qualquer documento fica aí a cargo do primeiro secretário. Vai cansar de fazer leituras, né? O pequeno expediente terá duração máxima de 60 minutos, isso a gente já tinha visto. Até quando não tem quórum de abertura, né? Falamos que ele pode perder até 15 minutos, chegando a 45 minutos. Será de 15 minutos, no máximo, o tempo consagrado à leitura da ata. Só a ata aí toma 15 minutos. E dos documentos a que se refere o parágrafo 2º. Então não é só a ata não, né? Todos os documentos ali. Esgotado esse prazo, se ainda houver papéis na mesa, serão despachados depois mandados à publicação.
Parágrafo 5º. Terminada a leitura da ata e dos papéis de expediente, a mesa dará a palavra a deputados e deputadas e ou deputados e aos deputados previamente inscritos, com observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 116, ou, na falta destes, aos que a solicitarem para versar assunto de livre escolha, não podendo cada orador exceder o prazo de 5 minutos, proibidos os apartes. Então, estamos aqui falando do pequeno expediente e aqui tem matéria importante para a sua prova, né? Então, foi feita a leitura da ata, pelo segundo secretário, foi feita a leitura dos papéis do expediente pelo primeiro secretário. Então, finalmente passa a palavra para os demais deputados, lembrando que os secretários também são deputados, né? Previamente inscritos, observando o que está no 116, parágrafo 1º. Vamos só dar uma olhada aí, ó. As inscrições dos oradores far-se-ão de próprio punho, em livro especial, em ordem cronológica, prevalecerão durante toda a sessão legislativa e serão publicados diariamente no Diário da Assembleia, vedadas outras inscrições do mesmo parlamentar antes de haver usado da palavra ou dela desistido. Fala sobre o livro de inscrições de oradores. O parlamentar vai lá, ó, escreve com a sua própria mão, usando aí uma caneta. Vão utilizando o tempo ali, ó, em ordem cronológica, e tudo isso é publicado no Diário da Assembleia. Logicamente, não pode se inscrever de novo antes de usar a palavra, né? Primeiro, ele esgota a sua inscrição, né? Ele atende a sua inscrição utilizando a palavra. Depois ele pode aí ver se é possível se inscrever novamente. Então, é isso aqui que acabamos de ler. Na falta, então, desses inscritos, que eu acho que deve ser difícil acontecer isso, né? Aos que a solicitarem para versar aí sim entra assunto de livre escolha, não podendo o orador exceder ao prazo de 5 minutos, proibidos os apartes. Então, o orador aqui, ó, que está a questão, ó. O prazo de fala dos oradores é de 5 minutos, proibidos os apartes. Poderá ser dispensada a leitura da ata. Leitura da ata, então, ó, pode ser que o segundo secretário fique sem atribuição, não. Leitura da ata. Ops, que ficou muito. Pode ser que o segundo secretário nem venha a trabalhar na leitura. E o 114. Só vamos colocar aqui, pessoal, esses 5 minutos no nosso esquema para ficar bem fácil de memorizar. Então, vamos colocar aqui, ó, discurso. Menor ou igual a 5 minutos. Tá? Voltando. 114. As proposições e papéis deverão ser entregues à mesa até o momento da instalação dos trabalhos para a sua leitura e, consequentemente, encaminhamento. Proposições, então, vão para onde? Para a mesa, até que se inicie os trabalhos e essas proposições são lidas e encaminhadas. Parágrafo único.
Quando a entrega verificar-se posteriormente, figurarão no expediente da sessão seguinte, salvo os urgentes, que poderão ser encaminhados independentemente de leitura. Então, qual é o tempo máximo de entrega da sessão? Até o momento da instalação dos trabalhos. Se a entrega acontecer depois disso, vai para a sessão seguinte. Mas, se mesmo que for entregue depois, for urgente, eles podem ser encaminhados sem a leitura mesmo. E aí o pessoal, acaba nem sabendo direito o que aconteceu ali, quem está assistindo naquele momento. Mas isso vai ficar registrado no diário, Agora terminamos então o pequeno expediente e vamos para a seção 2, grande expediente. E o que está ficando grande, na verdade, é o vídeo, Mas vocês estão muito motivados aí na missão e vamos cair para cima disso aqui, do grande expediente. Artigo 115. Esgotada a matéria do pequeno expediente ou o tempo que lhe é reservado, passar-se-á ao grande expediente, que terá a duração máxima de 60 minutos, vedada prorrogação. Então já tínhamos falado disso também, na linha do tempo, que ficou muito fácil para memorizar. Os mesmos 60 minutos, pequeno expediente, tem a mesma duração do grande expediente. E nesse período, às deputadas e aos deputados previamente inscritos será dada a palavra pelo prazo máximo de 10 minutos para versar assunto de sua livre escolha. Aqui sim, entra o prazo de 10 minutos, que é o dobro do que temos no pequeno expediente, Vamos aqui, trazer para vocês a duração do discurso. Dez minutos. Só para ficar bem claro. As inscrições dos... Isso. Esse aqui já lemos, Das inscrições, são escritas à mão, em ordem cronológica, isso é publicado no Diário da Assembleia. Vamos para o parágrafo 2º. Qualquer orador que esteja inscrito para o grande expediente poderá ceder o seu tempo ao todo ou em parte a deputado ou deputado inscrito ou não, oralmente ou mediante anotação pelo cedente em livro próprio. Então, ou oralmente ou de forma escrita, é possível um deputado ceder o seu tempo a outro. Ceder o tempo todo ou ceder parte do seu tempo, a outro deputado. E acho aqui que sobrecarregou o sistema, Mas vamos continuar aqui, Ceder o seu tempo no todo ou em parte para outro parlamentar. É permitida a permuta da ordem de inscrição mediante anotação de próprio punho dos permutantes do livro competente ou mediante declaração subscrita por ambos. Então, temos aqui um caso, de um parlamentar está inscrito, por exemplo, o João está em primeiro e a Maria em quarto.
e a Maria resolve falar antes que o João. Então, é possível que eles troquem, desde que faça uma anotação de próprio punho ou uma declaração assinada por ambos, né? Pelo João e pela Maria. Parágrafo 4º. Na ausência do orador inscrito, poderá representá-lo no ato da sessão ou da permuta o seu líder. Então, o orador se inscreveu, mas teve que ausentar-se. Quem toma a palavra, quem substitui o orador, é o seu líder de partido. Ao orador que não tenha esgotado o prazo, é facultado requerer ao presidente da Assembleia que conserve inscrito para a sessão seguinte, a fim de completar o seu tempo. Então ele meio que reserva, né, o tempo que lhe falta para completar aquele que ele teve por direito quando assinou lá o livro, né? Então esse direito pode ficar para a próxima sessão seguinte, mediante requerimento ao presidente. E vamos então para a sessão 3 da ordem do dia para encerrar esse capítulo 2, sessões públicas e todo o título 4, né, das sessões. Vamos então entrando para essa parte importantíssima. Ordem do dia 117, 118, 119 e 120, 121 e 122. Estranho é que a parte da explicação pessoal, pelo que está lá no nosso... Como fugiu a mente, gente? Pelo que está lá no nosso edital, né? No edital do concurso, olha, fugiu a mente edital. Pelo que está lá no nosso edital, não caem esses capítulos, né? Mas é importante, ó, pequenininho aqui ler, muito pequeno ler a explicação pessoal, tá? Vamos então aqui continuar para a ordem do dia, sessão 3. Às 16 horas e 30 minutos, dar-se-á início às discussões e votações. Não havendo matéria a ser votada ou faltando número para votação, o presidente anunciará o debate das matérias em discussão. Então vamos ver lá aquele nosso esquema que está falando 16 horas e 30 minutos. É exatamente aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui. 16 horas e 30 minutos começa a ordem do dia. Depois transcorrido já 2 horas de sessão, né, que começa às 14h30. 16h30 começa a ordem do dia. Não havendo matéria a ser votada ou faltando número para votação, o presidente anunciará o debate das matérias em discussão. Então, completa o tempo debatendo mesmo, né? Se não houver matéria para ser votada. Quando houver número legal para deliberar, passar-se-á mediante a votação dos itens cuja discussão tenha sido encerrada. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó, para ficar mais fácil. Número legal para deliberar. Então, sempre agora tem espera-se o quórum de votação, né? Quando esse número se completa, faz as votações dos itens que já tenham sido discutidos, né? Cuja discussão tenha sido encerrada. Interrompendo-se o orador, salvo quando estiver discutindo matéria em regime de urgência. E
a matéria a votar não estiver sob esse regime. Interrompe o orador e faz a votação, né? O presidente faz isso. Parágrafo 3º. Ocorrendo votação nominal ou verificação de votação e não se constatando a participação do número de parlamentares previstos no parágrafo 1º do artigo 10 da Constituição do Estado, o presidente determinará a atribuição de falta aos ausentes, salvo se sobre essa outra matéria houver posterior deliberação, contando no mínimo com o referido quórum constitucional. Então aqui não tem jeito, né? É melhor que a gente traga para vocês o que está falando a Constituição do Estado. Vamos analisar aí este parágrafo. Ocorrendo votação nominal ou verificação de votação e não se constatando a participação do número de parlamentares, ou seja, não se constatando o quórum. E qual é este quórum, pessoal? O que o artigo 10 da Constituição do Estado, parágrafo 1º, traz? Vamos ver o artigo 10, né, o caput mesmo. A ALESP funcionará em sessões públicas, presente nas sessões deliberativas, pelo menos 1/4 de seus membros. Olha que interessante. Ele traz o quórum de abertura das sessões deliberativas, 1/4 de seus membros, como já havíamos estudado, e nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos 1/8 de seus membros. Tem quórum de abertura de debates também, pessoal. 1/8, certo? Deliberativo 1/4, quórum de abertura de debates 1/8. E o parágrafo 1º que está referindo aqui salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da ALESP e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Que é a regra, né, pessoal? Aí a votação ser aprovada com este quórum da maioria relativa, né? A maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Participação do número de parlamentares previstos no parágrafo 1º. Então, qual é o número de deputados, pessoal? É a maioria absoluta. Lembrando vocês aí, que tínhamos até feito um cálculo. A maioria absoluta, então, é exatamente os 47, né? Maioria absoluta é a metade, 94, dividido por 2. (47) parlamentares é o quórum de votação, né? Vamos continuar então aqui, O presidente determinará a atribuição de faltas, né? Não se constatando, quando não se constata a participação deste número, né? Dá falta aos ausentes, salvo se sobre a matéria houver posterior deliberação, contando no mínimo com o referido quórum constitucional. Parágrafo 4º. A ausência às votações equipara-se para... Deixa eu só dar uma olhada aqui no que está acontecendo, certo? A ausência às votações equipara-se para todos os efeitos à ausência às sessões, ressalvada a ausência decorrente de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas lideranças e comunicada à mesa na respectiva sessão. Então, não votou significa que, em regra, significa falta, né? Falta é um pouco mais grave, né? É ausência às sessões. Lembra que tem aqueles casos que o parlamentar ele não está presente na sessão, mas está
né, em serviço, ele está a serviço do mandato, lembra? Então isso não é considerado falta, mas apenas ausência. Vamos aí então integrando todo o regimento, hein, pessoal? Artigo 118. Terminadas as votações, o presidente anunciará a matéria em discussão, dando a palavra a deputado ou deputada. Depois das votações vem a discussão. Ele dá a palavra ao parlamentar que haja habilitado nos termos do regimento a debatê-la e encerrará a discussão sempre que não houver orador. 119. A ordem estabelecida nos artigos anteriores poderá ser alterada ou interrompida. Para a posse de deputada ou deputado, posse. Em caso de preferência, em caso de adiamento, em caso de retirada da ordem do dia. Parágrafo único. Durante a ordem do dia só poderá ser levantada questão de ordem atinente à matéria que esteja sendo apreciada na ocasião. Então, ordem do dia aí, a pauta a pauta já está montada, então ela deve ser seguida. Artigo 120. Encerrando os trabalhos, o presidente anunciará a ordem do dia da sessão deliberativa seguinte, que não mais poderá ser alterada, salvo as expressas exceções regimentais e constitucionais. Quando se encerram os trabalhos, o pessoal já sabe então qual é a pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parágrafo 1º. A ordem do dia será organizada pelo presidente da Assembleia. Colocadas em primeiro lugar as proposições que se refere ao capítulo 8 do título 7 deste regimento, seguidas das em regime de urgência, das em regime de prioridade e, finalmente, das em regime de tramitação ordinária na seguinte ordem. Parágrafo 1º, caput, com redação dada pela resolução tal, né? Então, temos que obedecer esta ordem aí, ó, no estabelecimento da ordem do dia. Vamos ver qual ordem é essa. Então, vamos trazer aqui para vocês o que está dizendo lá no capítulo 8 do título 7, né? Qual é a ordem de estabelecimento da ordem do dia que o presidente vai utilizar? Em primeiro lugar, as proposições que tratam sobre convênio, né? Isso que está escrito lá no capítulo 8 do título 7. Depois, em segundo lugar, vem as proposições em regime de urgência. Depois, deixa eu grifar aqui para vocês acompanharem, né? Regime de urgência. Depois, em terceiro lugar, vem as proposições em regime de prioridade. E, finalmente, vem as demais em regime de tramitação ordinária. Primeiro lugar, convênios. Segundo, urgência. Terceiro, prioridade. Quarto, ordinária. Certas proposições em regime de tramitação ordinária. Votações adiadas. Na seguinte ordem, veja aí, essas proposições em regime de tramitação ordinária também tem uma ordem aí que o presidente deve seguir. Primeiro, vem as votações adiadas, né? Depois vem as discussões encerradas, depois as discussões adiadas. Em seguida vem as discussões iniciais e depois vem
as proposições que independe de pareceres, mas depende de apreciação do plenário. Certo? Então não é necessário discutir elas, mas apenas dar conhecimento. E nisso aí a gente encerra, né? Este artigo 120. Vamos lá ver então as proposições em regime de tramitação ordinária em votações adiadas. Aí o presidente vai seguir qual ordem? Primeiro as discussões únicas, depois as redações finais. Depois vem as segundas discussões e depois as primeiras discussões. BCD, certo? As encerradas também seguem essa mesma ordem, discussões únicas, redações finais, segundas discussões, depois primeiras discussões. Depois as discussões adiadas seguem a mesma ordem, únicas, finais, segundas discussões, primeiras discussões. As iniciais, a mesma ordem. E por fim, essas proposições aí, que não precisam de discussões, só precisam, que independe de parecer, só precisam de apreciação. Parágrafo 2º. Os projetos sujeitos ao referendo do plenário serão incluídos na ordem do dia em último lugar, dentro do grupo correspondente ao regime em que tramitam. Projetos em referendo. Outra cor aqui, né? Mudamos de assunto. Projetos em referendo do plenário. Entra na ordem do dia em último lugar. Parágrafo 3º. Dentro de cada grupo de matéria da ordem do dia, observar-se-á a seguinte disposição das proposições na ordem cronológica de registro, a saber, cada grupo disposição em ordem cronológica. Então, primeiro vão entrar, né, os projetos de resolução, depois vem os projetos de lei. Veja aí, a Casa de Leis, na verdade, tem como prioridade os projetos de resolução. Assim fica mais fácil gravar, certo? Resolução, lei, depois decreto legislativo e depois requerimentos. Salvo quando não houver requerimento de preferência conveniente do colégio de líderes, será permitido a qualquer líder, vamos salvar aqui, ou na sua ausência ou com sua anuência ao respectivo vice-líder, requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as do mesmo grupo, conforme previsto no parágrafo 1º deste artigo e no artigo 221. Sequência lógica aí, Na ausência, quando permitido pelo líder ou na ausência do líder, entra o vice-líder. Artigo 121. A proposição só entrará em ordem do dia desde que em condições regimentais. Aí, o filtro, né, dos critérios das normas regimentais. Para que entre na ordem do dia, tem que observar todas as regras regimentais. Artigo 122. O emendário da ordem do dia, acompanhado dos avulsos das proposições, assinalará obrigatoriamente após o respectivo número de emendário, né, junto com os avulsos das proposições, vai estar assinalada junto de quem a iniciativa. A discussão a que está sujeita a respectiva ementa, a conclusão dos pareceres
ser favoráveis, contrários, consubstitutivos, emendas ou subemendas. A existência de emendas relacionadas por grupos conforme os respectivos pareceres. Tudo o que a gente vai aí juntando, né, no final, o resultado de todos os trabalhos. Outras indicações que se fizerem necessárias. Então, terminada a ordem do dia, entra nesta parte aqui, ó, tudo que está em vermelho não cai no seu edital, né? Não cai no seu concurso, embora cita várias vezes, né? Determinou a ordem do dia, entra na parte da explicação pessoal. Então, ó, recomendo para vocês lerem o 123 e 124, tá certo? Então, segue a explicação pessoal pelo tempo restante, ou seja, a explicação pessoal é aquilo que falamos, pode não existir caso a ordem do dia seja prorrogada. E nas sessões de debates, a explicação pessoal terá a duração improrrogável de 30 minutos. E o 124 aí que eu recomendo para vocês darem uma olhada também, certo? Mesmo que não caia no seu edital. Muito bem, pessoal, então neste vídeo vimos o título 4 inteiro das sessões aí, matéria importantíssima para a sua prova. Espero que tenham gostado, deixem o like caso tenham gostado. Um grande abraço, tenham bons estudos e até a próxima.